O nosso convidado essa noite que vai ministrar essa palestra é o ilustre doutor Júlio Della Mora. A palavra é sua. Oi, gente, muito boa noite. Eu quero trazer aqui para vocês hoje, com bastante objetividade, esse tema que eu vejo que chega tardiamente, ou às vezes nem chega ao conhecimento do corretor de imóveis. Muitas vezes o corretor até sabe que existe isso, né, um vício redibitório, mas não sabe exatamente do que se trata. Então, hoje nós vamos ver de uma forma bem objetiva aqui do que se trata esse vício redibitório, ok? Antes, eu estou percebendo um eco, mas vou prosseguir aqui. Bom, gente, vício oculto e vício redibitório. Nós queremos chegar até a responsabilidade do vendedor e do corretor de imóveis, certo? Vamos em frente. Primeiro, a gente precisa constatar o seguinte: vício oculto pode não ser, ou pode não chegar a ser, ou pode não ser caracterizado como um vício redibitório. Não é porque é vício oculto que é redibitório. Agora, para ser um vício oculto, necessariamente tem que ser um vício para ser um vício redibitório, necessariamente tem que ser um vício oculto, ok? Então vamos primeiro distinguir aqui o que é um vício oculto e o que é um vício redibitório, para que a gente possa entender isso bem mesmo. Bom, o vício oculto é um defeito ou falha na construção ou no produto, né, que se manifesta após a aquisição do imóvel. Lembrando que aqui nós estamos falando de compra e venda de imóvel, ok? Quais as características desse vício oculto, né? Olha, eles não são aparentes no momento da compra do imóvel, e é isso que faz dele oculto, né? E eles são, então, pré-existentes à compra do imóvel. São duas coisas diferentes, perceba. Na hora de comprar o imóvel, eles não aparecem, eles não são visíveis, ok? E mesmo que eles se manifestem depois da compra do imóvel, para ser enquadrado como um vício redibitório, ele tem que pré-existir à compra do imóvel. Se ele apareceu depois, então ele não vai responsabilizar o vendedor, porque ele é um fato que aconteceu depois da compra e venda. Então, o vício oculto, ele tem essas características aí, ó. Ele não é aparente no momento da compra do imóvel, ele é oculto, e ele é pré-existente antes da compra do imóvel, ok? Quais são as consequências desse vício oculto? Qual é a lógica esperada disso? Bom, esse vício ele tem que trazer a perda da funcionalidade, né, do imóvel ou de parte do imóvel, ou então ele vai trazer danos materiais ao comprador, que é custos com reparo, ou até o risco de um dano maior, que é perda parcial do imóvel ou coisas do tipo, né, ou risco à segurança dos ocupantes do imóvel. Bom, e o vício redibitório? O vício oculto, pelo que eu trouxe aqui para vocês, não tem nenhuma novidade. Todo corretor de imóveis sabe identificar aqui um vício oculto. O vício redibitório, por sua vez, gente, é um vício oculto que prejudica a normal utilização do imóvel ou diminui o seu valor. E por isso a necessidade de reconversar com o vendedor, ok? Então, o vício redibitório, ele tem que ser um vício oculto, né? Porque se ele fosse aparente, se ele não fosse oculto, então ele não seria exigível após a compra e venda, porque o comprador teve oportunidade de conhecer aquele problema, aquele vício, né? Então, o vício oculto, ele prejudica a normal utilização do imóvel ou diminui o valor desse imóvel. Qual é a função legal de se estabelecer o instituto jurídico vício redibitório, né? Com sua proteção? A função legal é proteger o adquirente de prejuízos decorrentes de aspectos que ele não conseguiu perceber, que não estavam visíveis na aquisição do imóvel, sejam eles conhecidos ou não pelo vendedor. O fato do vendedor conhecer ou não aquele vício na hora da compra do imóvel não vai diminuir a responsabilidade dele perante o comprador, ok? Então, para o vício redibitório, esse instituto jurídico foi estabelecido para proteger os compradores, para proteger aquele comprador daquele defeito no produto, daquele defeito no imóvel,
que não foi revelado na compra do imóvel, ele estava oculto naquele momento. E qual que é a previsão que se pode ter? Bom, aliás, a prevenção que se pode ter. Aqui, gente, a prevenção, eu digo tanto para o corretor de imóveis quanto para o vendedor, né, no que diz respeito à responsabilização. Se o vício redibitório pode promover a indenização, né, por parte do vendedor, também por parte do corretor, a gente vai ver isso, como prevenir esse problema, né? A forma de prevenir é tanto comprador tanto o vendedor quanto o corretor de imóveis minimizar a desinformação do comprador. Quanto mais informação o comprador tiver, menos coisas ocultas terão a ser percebidas depois, né? Então, já se sabe que aquela infiltração vem de um vício oculto, que é a infiltração de água na parede ou vinda do telhado, então revela isso, olha, esse imóvel está sendo vendido, ele é R$1 milhão, está sendo dado aqui o desconto, ele tem aquela pequena infiltração ali, ó, e aí pronto. A hora que você revela para o comprador aquele problema que ele tem, ou até que não está aparente, né? Então, você evita ali, você impossibilita ali uma eventual indenização em função de vício redibitório, porque aquilo já não era mais oculto ao comprador, que teve ciência no ato da compra, ok? Então, dar ciência dos problemas que são conhecidos, né, no imóvel, porque tudo que não conhece não tem como dar ciência, mas os problemas que são conhecidos no imóvel evita que futuramente esse comprador venha a requerer indenização por perdas e danos aí, em função do vício oculto, né? Muito bem, gente. Tendo aqui separado, né, o conceito de vício oculto e vício redibitório, vamos traçar aqui uma conclusão, então. Então, o vício redibitório é um vício imperceptível no momento da aquisição do imóvel, né, portanto, oculto, né, pré-existente, ok? E que torna impróprio ao uso a que se destina o imóvel, ou lhe diminua o valor. Esse é o conceito e é o que a gente vai utilizar para enquadrar qualquer vício oculto ou qualquer defeito no imóvel adquirido como um vício redibitório. Ou seja, o imóvel pode ter e vai ter imóveis usados, né? Eles terão defeitos, terão problemas, terão vícios ocultos. Mas como caracterizar entre esses defeitos, problemas e vícios ocultos o que vai ser vício redibitório ou não? Porque só o que vai gerar indenização por parte reparação, né, por parte do vendedor, é o vício redibitório. Então, a gente precisa saber bem conceituar vício oculto e vício redibitório para, diante do caso concreto, então, a gente entender se aquele vício oculto é um vício classificado, caracterizado como redibitório. Porque se for, então, sim, pode-se exigir a reparação ou a indenização por parte do vendedor. Mas se ele não for caracterizado como um vício redibitório, ele não vai gerar esse comprometimento, essa indenização. Porque a partir do momento que se compra um imóvel usado, ele não vai estar perfeito, ele não vai estar no que se espera de um imóvel novo, né? Ele tem vida útil de materiais que já foram alcançados, por exemplo, né? Lâminas de impermeabilização, por exemplo, tem vida útil. No imóvel de 15, 20, 30 anos, esse material já perde a característica, já perde a funcionalidade. E aí começa a produzir vícios que são inerentes ao imóvel usado com aquela idade, com aquele tempo de construção e uso, né? Então, por isso é preciso que a gente entenda bem esse conceito que foi trazido aqui para caracterizar bem um vício redibitório diferente dos vícios ocultos que possam estar presentes, que possam ser revelados, né, no imóvel após a aquisição. Ok?